Os alarmes da nave piscavam ininterruptamente, mas o Space Jockey estava além do alcance de suas advertências, sua mente navegando através das frequências da realidade, perdida em um mar de memórias e experiências. Era como mergulhar em uma pintura viva, uma dança de luzes e cores, vozes e rostos distorcidos. O brilho cintilante do universo antes de seu esfriamento, a melodia suave de uma canção antiga, o perfume de um jardim esquecido. Tudo isso veio em ondas, imerso em uma sensação de unidade e conexão cósmica. Então, tudo mudou. A sensação abrupta de estar em um lugar e depois em outro assaltou o Space Jockey. Sua mente estava se agarrando aos fragmentos da experiência que acabará de ter, tentando fazer sentido do caleidoscópio de emoções e memórias que eram tanto suas quanto de outra pessoa. A dor que acompanhará a interface tinha se dissipado, substituída por uma sensação etérea de se estar flutuando no vazio. Ele abriu os olhos. Estava flutuando em um tipo de nexus de realidades em dobras, uma miríade de cubos coloridos girando ao redor dele. A realidade anterior, aquela que ele acabará de deixar, se dobrava sobre si mesma repetidamente. Cada detalhe, cada memória e sensação daquela existência, parecia contrair e expandir em uma dança eterna, formando um cubo que se juntou aos incontáveis outros que flutuavam ao redor dele. O nome do lugar veio a ele como um eco distante, Vortentia. Ele estava em Vortentia, o ponto de encontro de todas as realidades possíveis. Em meio a esse turbilhão de sensações, uma presença emergiu, serena e familiar, e uma voz o chamou por um nome, Bastian. Ele não reconheceu o nome de imediato, nem a voz que o chamava, mas havia uma familiaridade nisso que fez com que ele buscasse em suas memórias. Bastian, a voz chamou novamente, e dessa vez, ele soube que era seu nome. Uma onda de compreensão o atingiu, ele era Bastian, e a voz, a presença que ele sentia, era Alice. Ele se moveu em direção a ela, não andando ou voando, mas simplesmente desejando, e o espaço entre eles diminuiu. Seus olhos se encontraram, e ele soube que ela era alguém que ele amava, alguém que agora ele havia reencontrado. Você estava demorando, Bastian, ela sorriu, uma expressão que sentiu mais do que viu. Como foi a viagem? A viagem. A viagem foi. Ele procurou pelas palavras, mas elas eram inúteis aqui. Ele sentiu o questionamento dela e, em vez de responder, ele deixou que as memórias da viagem fluíssem para ela. Alice, percebeu ele. Ela sempre estivera lá, nas sombras de sua memória, esperando que ele a encontrasse novamente. E ele, Bastian, tinha navegado por incontáveis realidades para encontrar o caminho de volta para ela. Em meio à cacofonia de realidades, onde as noções de espaço e tempo eram conceitos distorcidos, ele se sentia mais vivo do que jamais estivera. A troca de memórias e experiências, a partilha de emoções e pensamentos, criou uma conexão entre eles que transcendia qualquer coisa que Bastian já tivesse conhecido. Eles eram duas entidades distintas, mas unidas por laços invisíveis que teciam uma rede de amor e compreensão. Cada um mantinha sua essência única, suas experiências singulares moldando a tapeçaria de quem eles eram. Palavras eram desnecessárias. Tudo o que precisavam ser, tudo o que poderiam ser, eles já eram. Unidos, e no entanto, infinitamente singulares.